Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em Tua presença, agradecidos, ó Senhor, pela Tua bondade, Senhor, pelas nossas vidas, pelo sustento, pela saúde. Ó Senhor, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela Tua igreja. Meu Senhor, guarda os nossos irmãos. Guarda toda a tua igreja, abençoando, Senhor, as criancinhas, a juventude, abençoando as famílias. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, cada família na tua igreja, os casais sem filhos, os idosos, Pai, os viúvos, as viúvas, os órfãos. Meu Senhor, estenda as tuas santas mãos sobre a igreja, dando a tua proteção constante. Deus fiel, Deus misericordioso e bondoso, os nossos ajudadores. Ó, meu Senhor, recompensa com a bênção dos céus, da graça, manifesta o teu poder, ajuda os teus filhos, Pai. No nome maravilhoso de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. A Unicresce, meus amados irmãos, deixa eu descrever a Unicresce para vocês. A Unicresce é uma escola tão grande quanto eu. Eu comecei a Unicresce com os jovens da antiga congregação da Granja Portugal. Uma congregação grande, bem movimentada, bem conduzida, e existiam naquele tempo, 1988, 71 jovens no meu grupo. 71 jovens. Quando eu falo de jovens, eram solteiros. Existiam muitos jovens casais que eram meus alunos da Escola Bíblica Dominical, mas os solteiros eram 71. E nós fizemos o trabalho. Evandro Oliveira, pastor hoje, e o irmão Freire, ajudados pelas nossas esposas, eu já tinha meus filhos que nos ajudavam bastante, mesmo pequenos, e nós fazíamos o trabalho. E iniciamos a escola teológica. Nunca gastamos um centavo da igreja, nunca pedimos um centavo ao pastor, nunca gastamos, a não ser algum material de limpeza, papel no banheiro, coisas assim. Mas fizemos de 1988 a 2023 aulas presenciais, com pequenos intervalos aí, principalmente na pandemia. Nós trabalhamos assim. Se quiser fazer, faz. E se isto servir de incentivo, olhem para mim. Nunca possuí carro para andar, moro numa casinha modesta, nunca me preocupei em querer ser nada ou alguém. Mas me preocupei em contribuir com a obra de Deus, com a Igreja de Deus, e fiz e faço, para a glória do Senhor e para desempenho de consciência. Tenho consciência que sou parte do corpo, e parte do corpo onde não há circulação vai ser amputado. Então, meus amados irmãos, o sangue circulando, a graça circulando, estamos bem com Deus e bem com o próximo. A mudança necessária do final do ano passado, estamos noutra igreja, a Igreja Batista de Granja Portugal. Pastor Davi Guedes, o pastor era o pai dele, que criaram a igreja juntos, ele e o pai, vindo do interior, fizeram aqui,
com todo o apoio da Convenção Batista Brasileira e da Convenção Batista Americana. E agora eu estou parte. Ele já comunicou, inclusive, que eu não seria auxiliar, não, seria pastor da igreja também. Então, meus amados, servindo a Deus, sem ambições, sem interesses, sem buscar nada, sem cobrar nada, mas querendo ajudar. E nessa direção, neste objetivo, andando nesta toada, nestas pisadas, vamos ler a palavra. Nosso texto hoje, primeira epístola de João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas já têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já está agora no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. E aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós lemos a Tua palavra. Agora, Senhor, fala conosco, fala com os nossos amigos, nossos ouvintes, e fala, Senhor, operando maravilhas e revelando o Teu grande amor com aqueles que venham a ter contato com as nossas publicações. Abençoa os nossos amigos no Facebook. Abençoa os nossos inscritos no YouTube. Abençoa, Senhor, os nossos alunos e ex-alunos. Abençoa a nossa igreja. Guarda, Senhor, os membros e congregados na Tua igreja, operando, meu Senhor, através do poder do Santo Espírito no meio da congregação. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, não há segredo que o mundo sempre teve grande inimizade contra Deus. Desde o princípio da história. O livro do Gênesis nos fala, é o livro dos princípios. No princípio criou Deus os céus e a terra. Hoje os cientistas falam de milhões, bilhões, não sei como, eles chegam às suas conclusões absurdas
mediante métodos que só eles conhecem. Não sabemos exatamente qual é a idade do mundo, mas sabemos, através dos informes das Escrituras, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus deu graça ao homem, deu poder ao homem, deu autoridade ao homem, reconheceu a capacidade do homem. Quando lemos a palavra, entendemos isto, porque tudo que o homem nominou, tudo que o homem identificou, disse, isso aqui deve se chamar assim. E tudo que o Adão chamou pelo nome, Deus reconheceu. E ficou sendo o nome daquele animal, daquela ave, daquelas coisas. Bom, mas desde o começo que houve oposição à verdade de Deus. Os homens esqueceram de buscar a Deus e criaram deuses que não exigiam nada. Os homens esqueceram da verdade de Deus, desprezaram a verdade de Deus e criaram uma suposta verdade, que é chamada de tradição, é chamada de cultura. Cultura, para muitos, é uma coisa valiosíssima e todos os aspectos culturais daquele povo, daquela tribo, daquele reino, é contrário à palavra de Deus. Isto é assim, desde o começo. Quando nós, através dessa leitura, entendemos que havia oposição a Jesus Cristo, que havia oposição à revelação de Deus, quando nós entendemos isto, é prático para admitir, porque foi sempre assim. Agora, nesta leitura, com base na revelação que Deus deu a João, parecia prático entender a relação naquele século, no primeiro século da era cristã ou da era comum. No primeiro século, havia muita oposição. E só fez piorar. No segundo século, no terceiro século, no quarto século, surge o catolicismo. Um edito do Constantino, na verdade foram 3 ou 4 decretos que eram chamados editos reais. E o primeiro era um edito de tolerância, não mexa mais com os cristãos. Deixa o cristão andar conforme a sua ideia da revelação, conforme a sua volta às coisas que foram ensinadas por Jesus. Era o edito de tolerância. Depois, parecia com a libertação dos escravos no Brasil, que teve a lei do ventre livre, depois teve a lei da redenção, ou o banimento da escravidão. Lá no princípio, era inimizade contra a pessoa de Jesus. Jesus foi tirado de entre nós, foi morto, ressuscitou, aí toda a inimizade passou para a igreja.
A igreja se firmou por causa do poder e começou a ter problema com os inimigos de dentro. Parecia o século XX e XXI. E surgiram as fraudes. Surgiram aí as heresias. E uma heresia dizia o seguinte: Jesus era um homem natural, como qualquer outro. Nasceu de uma boa relação conjugal. Tem nada a ver com obra e graça, não. Aquilo ali foi uma boa relação de marido e mulher. E ele era um homem bom, era um homem reto, era um homem piedoso. E quando ele se batizou, ele recebeu o Espírito de Deus. Isso era uma doutrina aparentemente boa, leve, bonita, mas era de Satanás, porque Jesus não foi gerado por um pai humano. Ele tinha que ser filho do homem e filho de Deus. Como filho do homem, ele estava identificado com a humanidade por causa da vida física, o nascimento de Jesus. Apesar de miraculoso, identifica Jesus com os pecadores, com toda a raça humana. E a parte que não foi do pai humano, portanto, ele foi concebido pela mãe humana, através do Espírito de Deus. Está escrito com toda clareza: o Deus eterno te cobrirá com a sua sombra, e o que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então, a palavra deixa absolutamente claro que Jesus era o Filho de Deus, porque não foi gerado por um pai humano. E era também o Filho do homem, porque a mãe era perfeitamente humana. Então, o apóstolo de Jesus Cristo diz: amados, não acredite em todo espírito. Faça a prova se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo, têm se levantado no mundo. E nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, ou seja, todo indivíduo que prega, ensina e crê, ensina e prega a encarnação do Verbo, que é o Filho de Deus, está pregando a doutrina de Deus. É o Espírito de Deus. É um Espírito que está revestido pelo Espírito Santo. Mas no versículo 3 diz: e todo espírito que não confessa, ou seja, todo que confessa é o Espírito de Deus. E todo que nega a encarnação do Verbo é o espírito de Satanás, identificado aqui como anticristo. 1 João 4 e 3. E João, encorajando o aprendizado, diz: do qual já ouvistes. Todo verdadeiro cristão sabe
que vai acontecer a manifestação do falso Cristo, que é o anticristo. Vocês já ouviram que vai vir. O espírito do anticristo já está no mundo e o próprio anticristo vai surgir. João dá uma doutrina perfeita, sucinta, completamente compreensível. No versículo 4, aí João, revelando o seu amor pela igreja do Senhor, diz: filhinhos, sois de Deus, vocês são servos de Deus. E, como servos de Deus, vocês já venceram o mundo. Vocês já venceram o mundo, já venceram o maligno, já venceram a maldade. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo. Os que têm o espírito do anticristo são do mundo. Fala do mundo. E o mundo acha maravilhoso ouvir. O mundo vai pela cabeça deles. Nós somos de Deus. João mostra a diferença. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, escuta a gente. Quem conhece a Deus, quem ama a Deus, quem tem temor de Deus, nos ouve. E aquele que não é de Deus, não quer nem saber, não nos ouve. E nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o espírito do erro. Não tem a menor possibilidade de uma pessoa cheia do espírito do anticristo gostar do evangelho de Jesus, na sua pureza, na sua simplicidade. Porque o evangelho é pureza, evangelho é simplicidade, evangelho é grandeza espiritual e não humana. O evangelho é riqueza espiritual e não humana. Portanto, uma palavra do céu para o nosso coração. Eu diria, meus amados irmãos, que esta instrução simples de João hoje seria até um tanto difícil para a gente identificar o erro só por aqui. Eu passando acolá num endereço nobre, passou muitos anos ali uma seita maldita, aquela que diz: venha para cá, pare de sofrer, traga isso, traga aquilo, e você vai crescer porque a mão de Deus está aqui e tal. Aí eu passei e vi que tinha acontecido uma mudança. E agora é um pet shop. Onde era aquela seita, agora é um pet shop. Eu até me alegrei. Até que eu fiquei satisfeito. Aí eu brinco, eu falo só, parece coisa de maluco. E eu falei comigo mesmo ali. Este endereço é predestinado. Aqui tinha um bocado de bicho maluco acreditando em promessa de malandro. E agora tem bicho de 4 patas, levando injeção e sendo vacinado. Então, o mundo não tem prazer em ouvir a voz de Deus. Os do anticristo não querem saber de Cristo. Mas quem tem temor, ouve a palavra de nosso Deus. Quem tem temor de Deus, ouve a palavra de Deus, se sente bem em ouvir e tem desejo de servir e vai continuar assim até um dia decidir e receber a graça, o poder, o perdão e andar com Deus, viver com Deus,
viver para Deus, tornando-se um verdadeiro cristão. Que Deus abençoe os meus amados irmãos. Que o Senhor nos guarde, nos ajude e nos ensine a ter discernimento. Hoje em dia, estão enganando muito mais do que no passado. Aqui, por esta leitura, eles só negavam a encarnação do Verbo. Agora negam tudo. Negam tudo. Agora, tem uns que dizem que Jesus já veio. Tem uns que dizem que não existe inferno. Tem uns que dizem que quando morrer vai ser tudo destruído, ninguém vai sofrer nada. E tem uns que são bonzinhos, até para o diabo. Diz que depois Jesus vai perdoar o diabo e vai ficar tudo uma coisa só, uma família só. Doutrina do inferno. Doutrina do inferno. Não existe perdão para Satanás. Não existe perdão nem para gente ridícula que não reconhece que errou e pede perdão a Deus. Imagina para o filho da perdição. Imagina para o diabo. Mas os hereges continuam ensinando heresia. Vamos orar e pedir a graça de Deus para resistir. Amado Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo teu amor maravilhoso. Obrigado pela tua graça salvadora. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, meu Senhor, pela vida eterna. Obrigado pelo dom do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela semente santa lançada no solo do nosso coração. Deus Todo-Poderoso, guarda a tua igreja na cidade, no sítio. Toma em tuas santas mãos todo o teu povo, crianças, jovens e adultos. Opera poderosamente na vida da igreja, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.